Recentemente, o Savio apresentou os mais novos gabinetes topo de linha da Redragon, sendo eles o Strafe Inferno Dragon, que temos aqui na mesa, o Demolisher e também o Megatron. Todos eles compartilham a mesma estrutura interna, mas acabam trazendo uma ou outra mudança na parte externa. E hoje estaremos testando eles para ver a diferença. Isso pode auxiliar tanto na compra dele, quanto para outros gabinetes que também tragam essas diferenças. Mas antes de iniciar o vídeo, considere deixar aquele like e também se inscrever aqui no canal, já que não falta muito para chegarmos aos 100 mil inscritos. Então, bora pro vídeo! Lembre-se de que para a compra de produtos dos parceiros Redragon, Gandias, T-Dagger e XP-Pen, você pode utilizar o cupom exclusivo PIPOCATECH nas lojas oficiais. Confira os links na descrição. Sendo o Strafe basicamente uma versão do Demolisher, porém com essa skin maravilhosa, ambos gabinetes trazem a frente no estilo mesh, o que favorece bastante a refrigeração. E a Redragon gosta de categorizar como performance, enquanto que no Megatron temos a frente vidro, que acaba dando bastante destaque à configuração interna e às fãs do painel frontal, e a marca categoriza como estilo. As frente mesh era bastante popular na década passada, tendo gabinetes como era o caso do Cooler Master RAF 922, NZXT Tempest Evo e também gabinetes mais baratos, como era o caso do Thermaltake V3. Porém, mais recentemente, os visuais mais agressivos acabaram perdendo bastante espaço para os mais minimalistas. E naturalmente, com a popularização do vidro temperado, as telas mesh acabaram perdendo seu espaço, mas aos poucos a tela mesh vem voltando ao mercado, principalmente pela maior demanda de refrigeração. E com isso o mercado vai se adaptando e aos poucos vai trazendo diversas opções. Mas agora voltando aos gabinetes, uma tela mesh vai favorecer principalmente quando você demanda uma maior pressão, que é em casos de, por exemplo, radiadores de water cooler, onde o principal item na escolha de uma fan é a pressão estática. Outro ponto que a pressão afeta é levar a ar até regiões um pouco mais difíceis, como é o caso do VRM da placa-mãe e o SSD M2. E como na tela mesh a fan acaba passando por menos restrição, ela acaba rendendo um pouco mais. E caso você tenha ficado um pouco perdido nessa questão de pressão e tudo mais, em breve eu devo trazer um vídeo dedicado a fãs, onde devo explicar basicamente como é que funcionam as especificações dela e também auxiliar na escolha de modelo mais adequado para você. Então não esqueça de ficar de olho aqui no canal. Um ponto para se exaltar em gabinetes com a frente de vidro é que geralmente temos um gap ou então uma tela mesh para passagem de ar. Inclusive, esse é o caso do Megatron, como demonstrado no vídeo do Savio. Isso faz com que a restrição do ar não seja tão grande quanto aparenta. Mas agora que já conhecemos as diferenças dos gabinetes na teoria, vamos ver como é que eles se saem na prática. E para isso utilizaremos o radiador no painel frontal, utilizando tanto fãs simples quanto modelos de alta pressão. E para testar, utilizaremos o Cinebench R23, que basicamente simula uma renderização por cerca de 10 minutos. Utilizaremos o Galahad de 240, que recentemente fizemos review aqui no canal, e você pode conferir clicando no card aqui em cima. Inicialmente, usando os fãs originais de alto desempenho, utilizando a frente mesh, ficamos com 73 graus de temperatura máxima. No segundo teste, utilizando a frente de vidro, ficamos com 76, ou seja, uma diferença de 3 graus entre a frente estilo mesh e a frente de vidro. Agora partindo para um segundo teste, utilizando os fãs Redragon F009, que são fãs mais simples e não são voltados para o water cooler, com isso tendo uma pressão muito abaixo das originais do Galahad. No primeiro teste ficamos com 83 graus na frente mesh e na frente de vidro ficamos com 87. Isso mostra o quanto as fãs podem fazer diferença na hora de instalar um water cooler. Mas o destaque fica aqui para fãs Redragon, por terem uma pressão menor, tendo que passar pela frente de mesh e logo em seguida ainda passar pelo radiador, as fãs acabam sendo bastante afetadas, principalmente quando se utiliza a frente de vidro. Mas agora que já testamos nas duas frentes, bora ver como é que ele se sai nos testes padrões do canal. Mas agora com uma pequena diferença, antes testávamos com o Assassin 3. Esse é um CPU cooler de excelente desempenho, mas o tamanho dele é bem considerável e com isso acabava limitando as opções de gabinete que fosse compatível com ele. Então por isso acabamos optando por trocar para o Gamax GTE, que é um CPU cooler de menor tamanho e que deve ser compatível com praticamente qualquer gabinete que a gente venha a testar. E nele utilizaremos duas fãs Redragon F009 para combinar com o setup e também utilizaremos o 3D Mark Time Spy para testar a configuração, exigindo tanto do processador quanto da placa de vídeo. O primeiro teste realizado no Megatron, que tem a frente de vidro, e utilizando 7 fãs F009, ficamos com 75 graus no processador, 60 na placa de vídeo e 41 no SSD. No segundo teste, mudando agora para 3 fãs, a temperatura do processador se manteve nos 75 graus,
Na placa de vídeo ficamos com 61 e no SSD ficamos com 42. Agora, partindo para o Strafe e o Demolisher, utilizando as 7 fãs, ficamos com 74 no processador, 59 na placa de vídeo e 40 no SSD. E utilizando 3 fãs, ficamos com 75 no processador, 60 na placa de vídeo e 41 no SSD. E agora, partindo para o teste de ruído para ver o quanto o gabinete isola, utilizaremos nosso decibelímetro a 30 cm da configuração, sendo que ela tem 3 fãs extra. Aqui o ruído ficou na média de 39 dB para o Megatron e 40 dB para o Strafe e o Demolisher. E com todos os testes finalizados, podemos concluir que a diferença entre utilizar a frente de mesh ou a frente de vidro e também utilizar 3 ou 7 fãs acaba sendo bem pequena, principalmente se você utilizar cooler, já que o gabinete tem bastante passagem de ar e tudo mais, e o airflow dentro dele acaba sendo bem bacana. Então não se preocupe muito caso sua preferência seja pelo Megatron, a menos que queira utilizar o water cooler no painel frontal e realmente queira extrair o máximo do máximo. Nesse caso a opção melhor seria o Demolisher ou o Strafe. Então por hoje é isso, espero que tenham gostado do vídeo e que ele ajude a tirar as dúvidas de vocês sobre esses gabinetes e também gabinetes nesse mesmo estilo. Mas antes de sair, não esqueça de deixar aquele like e também se inscrever aqui no canal, já que não falta muito para chegarmos aos 100 mil inscritos. Então, até a próxima!